Tudo bom, gente? Então, eu sou o Álvaro e hoje, além da gente trazer a análise da curva do Rio Grande do Sul, do número de casos do Covid-19, eu quero trazer um assunto muito importante que entrou em vigor ontem, dia 11, que é o modelo de distanciamento controlado, esse decreto do governo do estado do Rio Grande do Sul que divide o estado em regiões e atribui a cada região uma bandeira. Então, eu quero falar um pouco sobre isso daí. Além disso, ontem entrou em vigor um outro decreto que eu tenho que falar porque eu achei muito bom, que é a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o estado do Rio Grande do Sul. Saiu para a rua, tem que usar máscara. Tá no supermercado, tem que usar máscara. Não importa se está saindo para correr em volta da quadra, se está saindo de bicicleta, tem que estar de máscara. Agora é lei, tá, pessoal? E só para comentar como é que põe a máscara? Eu tenho visto muita gente fazendo errado isso, então vamos lá, não custa nada, né? Um tempinho, um minutinho. Segura sempre pelo elástico, coloca nariz e boca. Aí agora dá uma ajeitada aqui, abre a mandíbula aqui, pega sempre pelo elástico para ajeitar a máscara caso for necessário. Então é assim a correta utilização da máscara, ó, cobrindo nariz e boca. Não adianta, pessoal, usar a máscara assim, com o nariz de fora. Tu não tá só te pondo em risco, mas tá pondo em risco as outras pessoas caso tu seja um assintomático infeccioso. E nem vou falar daquelas pessoas que usam a máscara no queixo, né? Ah, pô, isso daí é sacanagem, aquela coisa. Aí eu tô com a máscara aqui, se alguém cobra, tá, põe aqui rapidinho. Isso daqui tu aumenta o espalhamento dos vírus, caso tu esteja infectado, porque daí o vírus já passou aqui por outras regiões, tá na tua mão, porque tu tá mexendo aqui, tá trocando a máscara. Então, botou máscara na rua, pessoal, fica com a máscara, fica direitinho, tá? Bueno, vamos lá. Modelo das bandeiras. Então aqui a primeira coisa é esse mapa do Rio Grande do Sul todo dividido, onde eles mostram as 20 regiões que foram consideradas nesse modelo, né? E aí cada uma dessas regiões vai receber uma bandeira. A bandeira pode ser amarela, laranja, vermelha ou preta, e elas indicam qual é o grau da pandemia nessa região. E aí, a partir desse grau, é que vão se tomar decisões sobre fechamento do comércio ou uma flexibilização desse distanciamento social. Por isso que é um modelo de distanciamento controlado. Então, pessoal, primeiro de tudo, a ideia desse estudo é excelente, que é trazer dados, trazer metodologias preto no branco, né? Se acontecer isso, a bandeira vai ser amarela. Se a bandeira for amarela, vai poder fazer tais coisas. Então, vai diminuir muito a questão do achismo. Ah, mas aqui tá ruim, aqui tá bom. Não, traz dados para embasar as decisões de abertura ou não do comércio. Então, primeiro de tudo, isso daí é muito certo. É um modelo que tem que ser bem estudado. Vocês vão ver daqui a pouco, eu tenho algumas críticas nesse modelo aí, mas só que a ideia do modelo é muito boa. Eu acho que ele vai ser, espero que ele seja, não vou falar copiado, mas só que ele vai ser aperfeiçoado por outros estados e tomara que também seja aperfeiçoado aí pelo governo federal, porque seria excelente a gente ter um modelo nacional de como abrir, quais são os comércios que podem abrir, quando é que pode abrir, quais são os dados que a gente vai considerar para abrir ou não, o que é importante, o que é menos importante, e ter uma comparação de um lugar com o outro, né, pessoal? Então, isso daí para mim é um acerto muito grande aí do governo do estado do Rio Grande do Sul. E agora vamos comentar um pouquinho mais sobre esse modelo. Bem, então de novo aqui, veio o mapa com as bandeiras e agora a questão é como é que a gente vai atribuir essas bandeiras. São 4 quesitos que são medidos: a velocidade do avanço e o estágio da contaminação, a incidência de novos casos, a capacidade de atendimento e a alteração da capacidade de atendimento. Então são 2 quesitos mais relativos à doença mesmo e 2 quesitos relacionados ao sistema de saúde. E cada um deles tem metade do peso. Então esses 2 soma 5, esses 2 aqui soma 5. Dentro de cada um desses quesitos tem vários itens que são considerados. Aqui nesse velocidade do avanço tem 5 itens e aqui em cada um desses tem 2 itens, dando um total de 11 itens a serem medidos.
Cada um desses itens ganha uma pontuação, e essa pontuação ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3, não tem pontuação intermediária, e faz uma média aí ponderada usando esses pesos e alguns subpesos dentro aqui dos itens, e obtém uma média, obtém um valor aí M. E aí esse M é o que vai determinar qual é a bandeira da região. Se o M estiver abaixo de 0,5, lembrando, o M ele vai ir de 0 até 3. Ele nunca vai ser negativo e nunca vai ser maior do que 3. Então, se o M ficar menor do que 0,5, a região ganha bandeira amarela. Se o M ficar entre 0,5 e ser menor do que 1,5, então ele ganha bandeira laranja, bandeira vermelha se ele estiver acima de 1,5, mas abaixo de 2,5, e finalmente a bandeira preta se o M for maior ou igual que 2,5. Então, aqui estão os quesitos que a gente vai abordar. Bom, então, dito isso, vamos dar uma olhada na planilha que gera esses dados. Então, aqui está a planilha do modelo de distanciamento controlado. A gente vê aqui as 20 regiões de saúde com as suas macro-regiões respectivas e com os municípios mais populosos, que são como se fosse o representante, né? E aqui a bandeira final de cada um desses municípios nessa semana de 11 a 17 de maio. E a gente vê que Lajeado foi a única região que recebeu bandeira vermelha. E aqui estão os quesitos, então aqui velocidade do avanço e estágio na evolução, aí incidência de novos casos, e esses dois aqui, os quesitos da saúde, né, da capacidade de atendimento, da mudança de capacidade de atendimento. Então agora eu queria falar um pouquinho sobre alguns desses quesitos, eu não vou entrar em detalhes em todos, vou entrar em detalhes em poucos, na verdade, para poder exemplificar algumas críticas que eu tenho desse modelo. Primeiro, vamos dar uma olhada nesse daqui, estágio da evolução na região. Esse daqui, a gente vê o total de casos ativos, até o último dia, ou seja, o total de casos ativos, dividido pelo total de recuperados nos últimos 50 dias. A gente pode pensar que isso é o total de ativos dividido pelo total de recuperados. E a gente vê aqui essa nota, 8, da região de Santo Ângelo. O que isso significa? Significa que Santo Ângelo tem 8 casos ativos para cada caso recuperado. Ou seja, de cada 9 pacientes Covid, 8 ainda estão ali ativos, enquanto só um se recuperou. E ganhou bandeira preta por isso. Só que aqui, olha o que é a bandeira vermelha. O que é a bandeira preta? Lembrando, bandeira preta significa nota 3 nesse quesito aqui. Mas olha só, Taquara também ganhou a mesma nota que Santo Ângelo, porque também está com a bandeira preta aqui, só que só tem um caso ativo para cada caso recuperado. Ou seja, eles estão naquela situação meio a meio. O número de ativos é o mesmo número de recuperados. Só que isso, para mim, parece um pouco injusto. As duas regiões ganharem a mesma pontuação 3. E agora aqui, por exemplo, isso daqui para mim é ainda mais discrepante. Cachoeira do Sul tem um ativo para cada 2 recuperados, ou seja, eles têm 0,5 aqui nesse item. E eles ganharam 2 pontos, porque ficou vermelha essa célula aqui. Então, esse sistema de ganha ou 0, ou 1, ou 2, ou 3 pontos em cada item, ele me parece ser um pouco injusto, porque ele não vai diferenciar muito de quem está muito ruim de quem só está médio ruim. Outro exemplo aqui é o número de confirmados nos últimos 7 dias para cada 100 mil habitantes. A gente vê que Lajeado tinha 36 confirmados para cada 100 mil habitantes. Isso é um número assim, ó, muito discrepante. E eles ganharam nota 3 por isso. Por outro lado, aqui, por exemplo, Santo Ângelo registrou 2,7 casos para cada 100 mil habitantes e ganharam nota 1. Então aqui a diferença de número de casos é exorbitante, é gigante, mas a diferença na nota que eles ganharam é baixa. Esse daqui ganhou nota 1, esse daqui ganhou nota 3. Tá. Outra coisa que eu quero comentar são essas duas colunas aqui. O número de leitos de UTI no Rio Grande do Sul e o número de leitos de UTI disponíveis dividido pelo número de UTIs disponíveis há 7 dias atrás. Nota que todo mundo está com a mesma nota? Todo mundo vai ficar sempre com a mesma bandeira nesses dois itens aqui, porque é um item que é medido
no estado, é medido dados do estado inteiro, o número de UTIs disponíveis. O que faz sentido, porque se uma região tiver muito saturada, o sistema de saúde nessa região, sempre se pode deslocar pacientes de uma região para outra, isso não tem problema. Então faz sentido medir coisas do estado como um todo e colocar no somatório aí de cada uma das regiões. Só que, olha aqui, todo mundo vai ficar sempre com a mesma nota. E essa bandeira aqui, a não ser que o estado comece como um todo a colapsar, vai ficar muito perto de ser laranja sempre. Essas duas aqui me parece que vai ficar por muito tempo laranja. E olha o peso disso tudo. 1,25 para esse, 1,25 para esse. Ou seja, de todos os pesos auferidos aí nessa medição, 25% da nota é igual para todo mundo. O que isso vai acontecer na prática é que vai ficar muito difícil de qualquer região chegar na bandeira preta. Bandeira preta tu tem que ter média acima ou igual de 2,5. Então, a não ser que o estado inteiro já esteja bandeira preta nesses dois quesitos, vai ser muito difícil de alguma região chegar a ser bandeira preta. Então, aí é que vem a minha análise do negócio. A bandeira amarela, ela não está fácil de chegar. Ok, eu dei uma checada nisso, não é fácil de uma região chegar na bandeira amarela. Então, se ganhou a bandeira amarela, parabéns, vocês estão realmente tranquilos. A bandeira laranja vai pegar a grande maioria dos municípios. Esse é o modelo que está sendo proposto. A bandeira laranja vai ficar... A maioria dos municípios, das regiões, vão ficar na bandeira laranja. Sempre. A bandeira vermelha, ela me parece ser uma bandeira de alarme. Ela é uma bandeira transitória. A região não vai ficar muito tempo na bandeira vermelha. Por quê? Porque tem muito aquelas coisas, dados dos últimos 7 dias que são analisados. Dados dos últimos 7 comparados com dos últimos 14. Dados do último dia comparados com dos últimos 7. E para ganhar a bandeira vermelha já está complicado, já está difícil, exatamente porque tem 25% da nota que já está estipulada como o estado inteiro e não diferencia uma região da outra. E a bandeira preta, eu já disse, praticamente impossível. Eu acredito que não vai ter nenhuma região em nenhuma época com bandeira preta, mas não porque a situação aqui no Rio Grande do Sul não vai ser muito ruim, mas porque essa calibragem aí dos parâmetros, dos pesos, eu achei que poderia ser revista, tinha que dar uma ajeitada nesses pesos aí. Mas eu acho que daqui a 4 semanas por aí, eles vão rever esses parâmetros, vão ver o que está acontecendo. Tá? Bueno, então isso daí era a análise desse sistema de bandeiras. Se ficou alguma dúvida, pode botar aí nos comentários que eu tento responder. Agora vamos passar para a nossa análise mais clássica, a análise da curva do Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Então aqui está a curva do número de casos no Rio Grande do Sul, começando aqui 2 de abril com 560 casos e no dia 7 de maio 2.725 casos. Então isso aqui é a primeira coisa que vocês notam. Hoje é dia 12 de maio, mas eu só estou atualizando até o dia 7. Por quê? Eu tenho observado que o estado está demorando muito para colocar os novos casos por dia aí no sistema. Eu não tenho certeza se isso é uma falha da comunicação das secretarias municipais de saúde para a secretaria estadual, ou se é uma demora aí no processamento de dados, não sei. Eu sei que nos últimos 4 dias, todos os dias, os dados dos últimos 4, 5 dias, eles ainda mudam muito de um dia para o outro. Então, eu estou colocando aqui só até o dia 7 para ficar com dados mais corretos perto da realidade. Então, vamos lá. Aqui a gente tem os percentuais de aumento. A gente viu que na semana do dia 30 até o dia 7 subiu 32%, o que não é um aumento muito alto. O problema aqui foi na semana do dia 23 até o dia 30, em que aumentou quase 60% o número de novos casos aqui no Rio Grande do Sul. E, bueno, o que aconteceu nessa semana aqui? Eu ainda estou achando que isso daqui é reflexo da Páscoa aqui no dia 12. Tem gente que argumenta, bueno, mas o número de testes também aumentou. Verdade, mas o número de testes aumentou mais nessa semana aqui. Agora em maio é que a gente está vendo realmente
uma testagem maior aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu acho que isso daqui foi muito dessa abertura que se deu para Páscoa. E aí ficou alarme, né? Porque agora a gente vai ver um modelo mais flexibilizado de distanciamento social, o comércio vai reabrir em várias regiões e talvez esse percentual aqui aumente. Então o Rio Grande do Sul tem que se cuidar, estamos aí chegando a 3.000 casos já. Essa semana provavelmente chegue a 3.000 casos. Então, uma observação, pessoal. Nessas semanas aqui no início de abril, a gente também estava crescendo na faixa de 30%. Mas olha o que é crescer na faixa de 30% no início do mês. Crescer 29% na semana de 9 a 16 de abril era 217 novos casos. Só que agora crescer 32% já é mais do que o dobro, é triplo, né? 654 novos casos com 32% de aumento. Então, manter as proporções de crescimento não é uma opção, não é uma coisa boa. A gente tinha que estar diminuindo essas proporções de crescimento, porque manter 32% todas as semanas é inviável. A gente vai logo colapsar o sistema de saúde. A gente tem que se esforçar para diminuir isso daí. Claro que comparado com a média nacional, a gente ainda está melhor, mas só que não é uma vitória nossa. Eu acho que é uma derrota do Brasil como um todo. Mas vamos lá. Casos ativos. A gente tem aqui essa curva em vermelho do número de casos ativos. A gente está com 1.484 casos ativos aqui no dia 7, o que significa que tem mais caso ativo do que caso recuperado. Se a gente tem 2.700 no total, 1.400 ativos, tem 1.300 recuperados, né? Então a gente tem mais caso ativo do que caso recuperado. E aqui vem um puxão de orelha na gauchada aí na gente, olha só. Desde aqui do início de abril, até um pouquinho antes, a gente vinha no mesmo patamar de número de casos ativos. A gente vinha aqui sempre com 500 casos ativos, abaixo de 500 casos ativos. O que significa manter o número de casos ativos constante? Significa que o sistema de saúde vai ter sempre o mesmo impacto, eles vão poder lidar sempre com o mesmo número de pacientes, ou seja, não vai sobrecarregar. Agora a gente viu aqui, depois lá do dia 22 de abril, no dia 22 passou de 500 e agora só subiu. Hoje a gente já está com quase 1.500 casos ativos. Isso daqui mostra que a gente realmente aumentou o ritmo de contágio, porque o ritmo de recuperação é sim mais ou menos o mesmo ao longo do tempo. Então a gente tem que tentar aqui manter esse número sempre constante. Se esse número aumentar muito, o que é caso ativo, né, pessoal? É gente que de fato está precisando de atendimento. Então, muitos casos ativos significa que tem muitas pessoas precisando de atendimento simultaneamente. E aqui, os óbitos, a gente estava no dia 7 de maio com 91 óbitos, taxa de mortalidade 3,4%, e a gente sabe que hoje, aliás ontem, foi confirmado 105 óbitos aqui no Rio Grande do Sul. Então aí, para mim, são mortes que a maioria delas poderia ter sido evitada, né? E, enfim, fico chateado aí com essa proporção. 3,4% é uma taxa de mortalidade que já está meio alta. Eu acho que a gente podia sim chegar em 3%, ou 2,5%, ou 2%. 2% seria uma taxa que eu estaria mais feliz. Então, esse aqui é o gráfico do avanço do Covid aqui no Rio Grande do Sul. Então, por hoje era isso. Qualquer coisa aí, põe nos comentários, digo de novo. E se tiver que sair de casa, que eu sempre falo, se protege, usa a máscara direito. Se não tiver que sair de casa, fica em casa e te protege a tua família, protege os outros, né? E então, é isso aí, obrigado e até a próxima.